meus queridos, tudo jóia? É sexta-feira e eu rompi o meu processo de convalescença, de recuperação da minha coronada. Vocês já sabem sobre isso, eu falei sobre isso no nosso último vídeo, porque eu me senti motivada a vir aqui, como todas as sextas, normalmente eu venho polemizar. Mas hoje não é só uma questão de polemizar, eu acho que hoje eu vir gravar este vídeo mesmo coronada é uma questão de compromisso com a educação. Eu fiquei profundamente indignada com esta notícia, então eu saí do meu leito de convalescença para falar sobre homeschooling. Entenda o que diz o projeto de lei aprovado pela Câmara sobre ensino domiciliar. O ensino domiciliar recebe um outro nome, ele também pode ser chamado de ensino doméstico. Tô até escrevendo errado. E caso vocês tenham que escrever homeschooling, né, no lugar de ensino doméstico ou ensino domiciliar, eu sugiro que vocês o façam usando aspas, porque é um termo de origem estrangeira. Então, eventualmente, se vocês tiverem que, assim como eu, escrever uma mensagem indignada nas redes sociais se opondo à aprovação do homeschooling no Brasil, usem aspas. Ou, se for um texto digitado, você pode também usar o itálico para sinalizar o estrangeirismo, além do absurdo da medida. E aí você vira para mim e fala assim: Jana, por que você está tão indignada? Você vai entender no giro de hoje, com fontes, com indicações, até mesmo com a sugestão de um livro que eu comprei só por causa desse absurdo. O que é o homeschooling? O homeschooling, ou ensino domiciliar ou ensino doméstico, é a ideia de que não necessariamente as crianças e os adolescentes precisam frequentar a instituição escolar. A educação formal das crianças e adolescentes seria feita por pais ou por tutores contratados, indicados pelos pais, no ambiente do lar, no ambiente doméstico. Os defensores do homeschooling afirmam que, assim, estariam protegendo as crianças, por exemplo, de violência escolar, de má qualidade do ensino ofertado nas escolas tradicionais e até mesmo a clássica doutrinação dos professores. Pois é, mas e aí? Por que eu, Janaína, sou pessoalmente contra o homeschooling? Eu literalmente fiz uma lista com tópicos justificados, mas daqui a pouco eu mostro a lista, porque não sou só eu que sou contra o homeschooling. Órgãos como o UNICEF, que é o órgão das Nações Unidas voltado para o bem-estar da infância, adolescência, principalmente no que diz respeito à educação, à segurança e ao bem-estar, critica a aprovação do homeschooling. E a citação do relatório da Unicef se opondo a essa autorização no Brasil tem um trecho: crianças não são objeto de propriedade dos pais. A entidade, estou deixando grandinho aqui para vocês, cita preocupação com a fiscalização do modelo, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, o impacto à saúde psicológica e à segurança física de crianças e adolescentes. O projeto foi aprovado recentemente, na quinta-feira, na nossa Câmara e vai subir para o Senado para a aprovação. Se o Senado aprovar sem qualquer tipo de correção ou alteração, isso vai para o veto ou sanção, autorização presidencial, e vocês sabem quem é o presidente do Brasil neste instante. Deixa aqui embaixo o nome do presidente do Brasil, eu estou tendo um pouco de dificuldade de pronunciar neste instante. Pois é, se o Senado eventualmente fizer qualquer alteração, isso volta para o Congresso para uma nova votação. Entretanto, algumas entidades de proteção à criança e adolescente, assim como algumas entidades ligadas à educação no Brasil, se opuseram a esse documento. Quais são os principais argumentos das entidades? Ou seja, eu não estou tirando o argumento do meu sovaco. Eu estou usando, por exemplo, o Unicef, a União Brasileira dos Estudantes, a Andifes, né, que é um órgão de representação dos professores do ensino superior federal no Brasil,
Entre outros, eu posso, por exemplo, citar a ONG Instituto Alana, que é uma ONG socioambiental de preservação do bem-estar infantil e juvenil. Por que essa galera toda está contra o homeschooling? Trecho do Unicef. Autorizar a educação domiciliar significa privar crianças e adolescentes do seu pleno direito de aprender. Família e escola têm deveres diferentes e complementares na vida de meninas e meninos. A família é o lugar do cuidado e da aprendizagem não curriculares dentro de um ambiente privado. A escola é o lugar da aprendizagem curricular e é o principal espaço público em que o estudante interage com outras pessoas, socializa e aprende, diz o trecho da nota do Unicef. Ou seja, estamos ali preocupados com o aspecto socializador, com o aspecto educador e com o aspecto até mesmo de segurança que é proporcionado pelas escolas como instituições. Mais um trecho do documento. A escola representa um lugar de interações sociais e aprendizagens pela convivência com a diversidade e o respeito à diferença. É ainda o lugar de formação da cidadania, de ampliação de experiências, de encontro com o outro. E a partir desses trechos é que eu gostaria de apresentar os meus argumentos contrários ao homeschooling. Bora lá? Primeiro argumento contrário ao homeschooling. Ele fere o direito fundamental à educação previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 205. Esse artigo determina, entre outros aspectos, a responsabilidade do Estado como a instituição de fornecimento de serviços educacionais. Segundo motivo, o espaço da escola é um espaço de diversidade, de convívio com a diferença, é um espaço de trocas de ideias e de visões de mundo contraditórias. E nisso eu vou contar uma história da minha vida. Eu venho de uma família relativamente progressista, convivi durante grande parte, se não toda a minha infância e adolescência, com pessoas do grupo LGBTQIA+, e foi na escola em que eu pela primeira vez entrei em contato com a homofobia declarada, aberta. Eu tinha coleguinhas que faziam piada sobre os outros serem... Não vou colocar aqui quais são os xingamentos feitos contra, por exemplo, homens homoafetivos. Mas os meus coleguinhas usavam esses termos pejorativos para dizer o mesmo. Aí você vira para mim e fala assim, Jana, mas então quer dizer que foi bom você ter tido uma família progressista? Se você não tivesse ido à escola, você não entraria em contato com a homofobia. Pois é, jovens, mas foi bom para mim ser exposta ao discurso homofóbico para eu entender as dificuldades pelas quais passam esses indivíduos. Foi na escola que eu entendi pela primeira vez que eu era uma pessoa afro-brasileira, ainda que eu seja uma mulher preta de pele clara, né, também chamada de mulher parda. Foi na escola que eu entendi quando eu sofri os primeiros tipos de ofensa de cunho racista. E eu vou ser muito sincera, foi muito importante que eu tivesse em contato com essas visões de mundo contraditórias, não apenas para eu entender as minhas dificuldades, os meus privilégios, as minhas realidades, mas para que eu também, a partir da minha vivência, mudasse a visão de mundo dos meus coleguinhas. Foi na escola, por exemplo, que eu tive professores que me ensinaram a desconstruir outros preconceitos que eu tinha. A escola é o espaço da convivência, a escola é o espaço da socialização. Sendo muito sincera, gente, eu não acho que eu estou aqui falando só para os alunos que vão fazer redação do Enem, mas se eu estiver falando só para os alunos que vão fazer a redação do Enem, é só a gente lembrar do Émile Durkheim, né? Aquele sociólogo francês. O Émile Durkheim fala que a escola é um mecanismo secundário de socialização. O mecanismo primário de socialização é a família, é a primeira instituição que impõe, de certa maneira, a mim os valores. E a escola é a segunda instituição de socialização. E eu vou ser muito sincera, a gente precisa dos dois, porque se eu ficasse exposta apenas à minha unidade familiar, eu teria uma visão
muito limitada do mundo da educação, da diversidade humana. E aí, de certa maneira, a gente pode falar que esse papel socializador da escola é afirmado, por exemplo, pelo Émile Durkheim. Outro argumento contrário, além da perda dessa possibilidade de socialização e de uma preparação para conviver com a diferença, para se tornar uma pessoa tolerante, é a questão simples do Código Penal. Do jeito que o Código Penal está redigido hoje, não matricular uma criança numa escola regular é abandono intelectual, na medida em que eu não forneço a esse indivíduo as oportunidades de intelectualização, de formação que são necessárias ao seu pleno desenvolvimento, conforme dito no artigo 205. No artigo 205 fala-se que é responsabilidade do Estado e da família a preparação do indivíduo para o pleno exercício da cidadania. E um dos elementos básicos da cidadania é a convivência com a diversidade, é a tolerância. E aí imagina, por exemplo, uma criança que está sendo criada por uma família que é intolerante. O que acontecerá com essa criança? A gente vai ver daqui a pouco, eu vou dar um exemplo para vocês. Outro argumento é que muita gente fala assim, nossa, mas a escola brasileira ela está desatualizada, ela parou no século XIX. Concordo, mas há uma certa ignorância, uma certa desinformação em relação ao homeschooling. O homeschooling não é a mesma coisa que a desescolarização, né? O homeschooling é oferecer suposta educação formal em casa, pelos pais ou tutores escolhidos pelos pais. A desescolarização é simplesmente não adotar um modelo estruturado de educação. E eu sou uma pessoa bastante fascinada pela desescolarização como uma forma de reformular o ensino regular, o ensino tradicional. Tá? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre um filme que mostra uma iniciativa de desescolarização, mas por enquanto eu gostaria de indicar para vocês um documentário chamado Contra a Maré, facilmente encontrado no YouTube. É um curta-metragem sobre desescolarização. Outro argumento contrário ao ensino doméstico ou ensino domiciliar é a desigualdade. Enquanto famílias de classe média e alta terão todos os recursos, por exemplo, para contratar tutores com uma formação acadêmica vasta, as famílias mais pobres que se aventurarem pelo homeschooling oferecerão muito provavelmente um ensino de baixíssima qualidade. Ou seja, a gente vai apenas aprofundar o fosso da desigualdade social brasileira, muito parecido com o que acontecia no Brasil lá no século XIX, em que o homeschooling era muito comum. As famílias ricas, aristocráticas ou eventualmente burguesas tinham dinheiro para pagar tutores para os seus filhos, e os filhos dos pobres eram largados de qualquer forma. Eu entendo que a gente nunca superou o Brasil escravocrata, mas é como se a gente estivesse quase que declarando o que a gente acha normal. Próximo argumento contrário, a dificuldade de fiscalização. De acordo com um projeto de lei que passou pelo Congresso Nacional, a fiscalização de se essas crianças estão aprendendo adequadamente caberia aos conselheiros tutelares. Entretanto, conselheiros tutelares não são especialistas em educação, em geral não são capacitados para avaliar o desenvolvimento e o progresso desses alunos, e temos um outro argumento ligado também aos conselheiros tutelares. A escola é um espaço privilegiado de identificação de abusos e de negligências. São diversos os casos de professores ou membros da comunidade escolar que denunciam abuso sexual, físico, psicológico ou exploração do trabalho infantil ao conselho tutelar. Pense uma criança que fica apenas restrita ao seu núcleo familiar mais restrito, se esse núcleo familiar vai denunciar esses abusos. Eu vou dar só um dado rapidinho aqui. Aproximadamente 70% dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes são cometidos no espaço doméstico. Tira a sua conclusão. Prosseguindo, eu gostaria de falar para vocês de algumas curiosidades que eu descobri quando eu estava pesquisando
esse assunto. Primeira coisa, o projeto sobre homeschooling, né, especificamente, foi o único projeto da área de educação apresentado na lista dos 35 projetos prioritários para o governo Bolsonaro, né? O governo entregou em 2021 os projetos prioritários para pautarem o trabalho do Congresso. E o governo Bolsonaro incluiu apenas um projeto na área de educação, o projeto de homeschooling, que é profundamente apoiado pelo ex-ministro Milton Ribeiro e pela ex-ministra Damares Alves. E aqui eu coloquei o trecho de uma reportagem para vocês. No Brasil de Bolsonaro, o projeto sobre homeschooling foi o único sobre educação na lista dos 35 projetos prioritários para o governo em 2021, entregue ao Congresso em fevereiro. O governo já criou, inclusive, uma frente parlamentar em defesa do homeschooling. Nós entendemos que é direito dos pais decidir sobre a educação dos seus filhos, é uma questão de direitos humanos. Então, a iniciativa sai deste ministério, Damares Alves, sob esta vertente. Faço um apelo a todos os parlamentares, não vamos esperar tanto tempo para aprovar esta medida. As famílias no Brasil precisam disto, disse a Damares Alves, que já não é mais ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Recentemente, a Damares usou o homeschooling para justificar a exclusão de deficientes das salas de aula tradicionais, convencionais. Afinal de contas, eles poderiam ser educados, ou será escondidos em casa. Se alinhando ao discurso, até perdi um momento. Se alinhando ao discurso do colega da educação, Milton Ribeiro, que defendeu classes especiais para os portadores de deficiência, porque, segundo ele, atrapalham o aprendizado dos demais. E aí eu me pergunto, por exemplo, se isso não é uma tentativa do governo de se desobrigar a oferecer educação inclusiva e igualitária e de qualidade no Brasil. Se a gente não está empurrando isso para as famílias. Ou, em casos extremos, considerando que é uma pauta muito apoiada por lideranças de extrema-direita no mundo, se isso não é uma grande jogada política. Aí você vira para mim e fala assim, Jana, o que a extrema-direita tem a ver com isso? Pois é, meus jovens. Sabem quem é um dos principais defensores do homeschooling em nível mundial? Vou escrever o nominho dele aqui e algumas coisinhas que ele andou fazendo. O Steve Bannon. Steve Bannon, não sei se vocês se lembram desse cara, foi responsável, entre outras coisas, pela campanha que elegeu o Donald Trump nos Estados Unidos, um dos principais conselheiros de marketing do Donald Trump. E que, muito recentemente, andou conversando com os filhos do Bolsonaro, especificamente o Eduardo Bolsonaro. Vai uma bananinha aí? O Steve Bannon fez até mesmo em 2010 um documentário em que mostrava mães norte-americanas ultraconservadoras defendendo o homeschooling e afirmando que havia uma campanha massiva de doutrinação marxista nas escolas norte-americanas e falando que o homeschooling era um jeito de salvar as crianças disso. Você já escutou esse discurso em algum lugar? Existe uma jornada no Brasil contra a suposta doutrinação dos alunos nas escolas? O que será que essas pessoas não querem que a gente ensine para os alunos? Direitos humanos? A noção de consentimento? As raízes da desigualdade no Brasil? Deixa aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião. E como eu estou agora me interessando por esse assunto, eu comecei a ler sobre essa grande cruzada que o Steve Bannon, marqueteiro do Donald Trump e conselheiro do Eduardo Bolsonaro, ele tem feito em relação ao homeschooling. E não vamos nos esquecer que o
Steve Bannon é um dos grandes nomes da extrema-direita mundial. E aí, pesquisando sobre isso, eu descobri o meu próximo livro. A editora da Universidade de Colômbia lançou esse livro, que já está devidamente baixadinho em sua versão digital, que é Homeschooling the Right. É como se fosse, assim, o ensino domiciliar da direita. Como o ativismo educacional conservador erode, degrada o Estado. E é um livro que mostra que o homeschooling é uma das iniciativas da ultradireita mundial para diminuir o papel do Estado sobre a educação e, no final das contas, o quanto que isso é, na verdade, mais uma tentativa de invalidar uma das bases da democracia e do republicanismo moderno, que é a educação universal de larga escala. E aí, já que a gente está falando sobre esse aspecto, a gente tem que fazer o nosso momento Janaflix. Eu entendo a necessidade da gente modernizar a educação brasileira. Entretanto, não vai ser feito na casa dos indivíduos. A gente precisa de uma educação de larga escala, coletiva, qualificada, por exemplo, como mostrada no documentário brasileiro Quando Sinto Que Já Sei, que está disponível no YouTube e que é um dos meus documentários favoritos e que tematiza alternativas educacionais mais contemporâneas, mais alinhadas a esse ensino que deve ser diversificado, tolerante, progressista. Além disso, para você entender a diferença entre homeschooling e desescolarização, assista a Capitão Fantástico, um dos filmes de que eu mais gosto, a história de um pai que cria seus filhos fora da escola tradicional, e isso é mostrado de uma maneira muito romantizada. Só que a gente tem que se perguntar algumas coisas. Todos nós conseguiríamos oferecer a educação oferecida por esse pai? A gente pode garantir que todos os pais são aquele pai? Que todas as crianças e adolescentes estão seguros, presos em casa? E a minha última indicação, especificamente, é um filminho chamado Extraordinário. O Extraordinário conta a história de um menino que tem uma certa doença que causa deformidades, principalmente na face. E aí, durante boa parte da sua infância, ele é educado em casa pela mãe como uma maneira de fugir do bullying que ele sofreria, por exemplo, na escola. Os filmes são lindos. Entretanto, a convivência escolar, o extrapolar o que nos é dado familiarmente, a segurança dada pela escola e até mesmo a insegurança, o fato da gente precisar ser exposto a discursos diferentes, isso tudo me faz perguntar: quais são os interesses por trás dos grandes defensores do homeschooling? Por que vocês acham que a Damares Alves, o Milton Ribeiro, o Bolsonaro, o Steve Bannon, o Donald Trump querem que as nossas crianças fiquem só em casa, recebendo uma educação alinhada apenas com os valores e os conhecimentos dos pais? E aí, a partir disso, eu gostaria de indicar uma última coisinha que eu vou colocar aqui para vocês. Isso daqui é um post daquele site Hypeness que fala assim: documentário chocante mostra que, ao contrário do que muitos pensam, não é só no Brasil que o preconceito existe. Essa reportagem fala de um dos documentários mais chocantes que eu já vi na minha vida, que se chama A Família Mais Odiada da América. Eu vou colocar aqui o nomezinho desse documentário. Vale a pena vocês assistirem. 59 minutos, 58 minutos, super curtinho, tá? Então aqui, vamos lá. A família mais odiada da América. O documentarista, né, que fez esse documentário, visita os membros de um grupo religioso e familiar chamado Westboro. Deixa eu pôr aqui, tô trocando a cor de caneta. Westboro.
Baptist Church. Ai, meu Deus, eu tô tentando não escrever errado. A Igreja Batista de Westboro é, na verdade, uma família cristã ultraconservadora de extrema direita e que faz manifestações com discursos de ódio contra homossexuais, imigrantes, entre outros elementos, tá? E aí, eu gostaria de mostrar para vocês um parágrafo sobre esta família. Em um documentário escrito e apresentado pelo jornalista Louis Theroux, é mostrada a realidade da Westboro Baptist Church, uma igreja fundamentalista sediada em Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos, que se descreve como um grupo de ódio e tem uma posição extrema contra a homossexualidade. O grupo ficou conhecido pelos protestos que fazem funerais de militares americanos mortos na guerra do Iraque. Para dar uma ideia, o primeiro resultado de uma busca pela igreja no Google é o site, não posso nem ler, aparecendo um pouco depois o site, que também é ligado ao site, ou seja, o ódio é o pilar dessa seita. Se vocês assistirem ao documentário A Família Mais Odiada da América, que está disponível nas principais plataformas, vocês vão ver que as crianças carregam, né, cartazes com dizeres odiosos repletos de homofobia, intolerância religiosa e racismo. E aí a gente se pergunta, mas como é que uma menina bonitinha como aquela é capaz de dizer um absurdo como esse? Ensino domiciliar. Todas as crianças dessa família são ensinadas em casa a odiarem os outros. Eu não vou dar muito spoiler do documentário, não, mas eventualmente alguns dos jovens dessa família acabam se desvencilhando, se desligando dessa família quando percebem os absurdos que estão sendo ensinados. Coincidência ou não, são os jovens que frequentam a escola e que estão expostos a outros modos, menos odiosos eventualmente, de ver o mundo. Bom, eu queria encerrar o JanaFlix e o Giro da Jana de hoje, pedindo para vocês deixarem aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha do homeschooling? Ele é um jeito de proteger as crianças ou de deixar as crianças ainda mais vulneráveis a violências, manipulações e até mesmo restrição das suas possibilidades no que diz respeito à cidadania? Um beijo e mantenham-se fortes. É preciso estar atento e forte. Beijo.